E os aviões supersônicos podem até ser super rápidos, mas também são super barulhentos. Até agora, pelo menos. A NASA e a Lockheed Martin se uniram para criar um projeto de modelo supersônico silencioso. E o design é bem peculiar. Vamos ver. Os aviões supersônicos são ótimos no quesito velocidade, mas não são exatamente os queridinhos do público no quesito barulho. Inclusive, em 1971, os Estados Unidos proibiram voos desse tipo sobre a terra e outros países adotaram medidas parecidas. Os aviões supersônicos, como o Concorde, por exemplo, só podiam acionar a sua velocidade máxima sobre as águas do oceano. Mas isso pode começar a mudar com o novo projeto que tem o dedo da NASA. Trata-se do Lockheed Martin X-59, um avião supersônico silencioso que chega a 1.500 km por hora. Isso foi possível graças a modelos de computação de alta velocidade e aprendizado de máquina que prevêem a interação dos choques sônicos e como eles se propagam em uma altitude de cerca de 50 mil pés. Em relação ao visual, ele não é o avião mais charmoso já feito. Essa foto que você vê na tela é do design inicial, que acabou mudando. A versão atual continua com um nariz afinado que sozinho é metade do comprimento do veículo. Além disso, não tem um cockpit visível e as asas são pequenas, mas é justamente esse design peculiar que garante a diminuição do ruído. Os pesquisadores envolvidos descobriram que para ser silencioso, as partes pesadas do avião deveriam estar o mais longe possível uma das outras, resultando em uma estrutura fina e sem interrupções. Nem o piloto consegue ver o lado de fora e tem que pilotar seguindo uma câmera e um sistema de visão externa. Atualmente, o avião supersônico está em fase de checagem de sistema para garantir que tudo esteja em perfeito funcionamento. O voo inaugural deve acontecer no início de 2024. Uma tecnologia criada pela fintech brasileira Parfin pode ser utilizada para garantir a privacidade nas transações feitas com o Drex, a moeda digital do país que está em desenvolvimento. A Parchain será testada pelo Banco Central. Aliás, Parchain, será testada pelo Banco Central, perdão. E para saber mais sobre esse assunto, vamos receber agora ao vivo o CEO da Parfin, Marcos Viriato. Vamos lá, deixa eu colocar o Marcos aqui na nossa tela para a gente entender isso um pouquinho melhor. Vamos lá. Olá, boa noite, Marcos. Seja bem-vindo ao Olhar Digital News. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Marcos, vamos falar um pouquinho sobre a Parfin, que é a única empresa brasileira concorrendo, para essa camada de privacidade do Drex. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tecnologia que vocês apresentaram e também qual seria o escopo de responsabilidade da empresa. Bom, a gente hoje a gente tem um histórico de mercado financeiro, então a gente conhece bastante o funcionamento do sistema financeiro brasileiro, com liquidação entre os bancos, na tecnologia tradicional. Nossa vantagem é que a gente começou a trabalhar com a tecnologia blockchain já tem 4 anos e montamos um time de pesquisa e desenvolvimento, onde a gente testa várias soluções. Nesse sentido, a combinação do nosso conhecimento dos fluxos de liquidação que hoje acontecem no Banco Central com a tecnologia que a gente está usando, ela acaba sendo bastante promissora, porque a gente usa a tecnologia para resolver um problema. Então, a gente usou a tecnologia de criptografia homomórfica, onde você tem uma transação que garante a privacidade entre 2 participantes, mas você tem como verificar se aquilo realmente foi executado da maneira como tinha sido previsto. Então, o Banco Central acaba tendo essa função de regular e orquestrar para que os participantes do mercado tenham uma atividade lícita, clara e que, ao mesmo tempo, garanta a privacidade. Então, a nossa tecnologia usando criptografia homomórfica juntamente com o que eles chamam de prova de zero conceito, ou Zero Knowledge Proof no inglês, acaba permitindo com que você garanta a privacidade
no que vai ser o nosso real digital, né, chamado de Drex agora. Agora, Marcos, em qual etapa de testes vocês estão e quando devemos ter novidades a respeito? Porque o Drex ainda, né, já está aí nessa etapa de testes, mas quando devemos ter novidades a esse respeito? Então, o Banco Central definiu um cronograma, né, de testes. Eles estão juntamente conosco, né, que é tecnologia 100% brasileira, né, a gente tem outros 2 participantes internacionais, um deles está sendo testado agora, deve ir mais ou menos até meados para o final de outubro, e aí o Banco Central deve iniciar o teste com a gente ou com outro participante, né? Ainda tem uma série de etapas para serem feitas, né? A gente já submeteu a documentação técnica e parte da tecnologia, né, para eles testarem, então a gente tem aí umas etapas ainda para serem cumpridas antes que os participantes comecem a testar a nossa tecnologia, né? É porque envolve primeiro uma análise pelo Banco Central da tecnologia e posteriormente os participantes os 16 participantes do piloto do Drex vão também testar a tecnologia. E Marcos, qual é a expectativa do setor, né, de tecnologia para o Drex? Vocês imaginam que será tão bem aceito ou com tanto sucesso como, por exemplo, nós tivemos no Pix, que foi uma adesão imediata. Qual que é a expectativa de vocês com relação ao Drex? Eu acho que o Drex tem uma diferença, né, porque é uma tecnologia completamente diferente do que a gente fala de Web 2, né, que é onde o Pix está. E ela permite casos de uso como é o que o piloto está propondo, né? Cliente do banco A vendendo um título público tokenizado para o cliente do banco B, né? E existem outras inúmeras possibilidades que o Drex vai destravar, que o Pix não permitiria, né? Então, por exemplo, a troca contra pagamento. Então, a gente acredita que o Drex vai destravar o que a gente chama de uma nova economia tokenizada. O próprio presidente do Banco Central já mencionou, não é sobre o Drex, mas sobre as oportunidades que uma economia tokenizada pode gerar. Dentre elas, por exemplo, a capacidade de empresas de ter acesso a linhas de financiamento mais baratas por emitir de forma mais simples e fácil um ativo, né, tokenizado para uma camada de investidores que ela não tem acesso hoje, né? Então, você tem aí inúmeras oportunidades com o setor de tokenização, desde da tokenização, por exemplo, de um imóvel que pode ser financiado de forma descentralizada, até mesmo de um carro, né? Então, a gente vai ver muita coisa acontecendo. Óbvio que existe uma necessidade de regulação para que tudo isso aconteça, mas uma vez que você tem o Drex, né, a moeda digital, você tem a possibilidade de tokenizar outros ativos, e como eles estão na mesma camada, né, a relação de troca ela fica mais fácil, né? Você tem um real digital com um ativo digital e isso você troca de forma mais simples e aí surgem outros serviços. Então a gente acredita que no médio e longo prazo a sociedade vai colher os benefícios de você ter a moeda na forma de token, né? Tá certo. Bom, ainda temos muito ainda para evoluir sobre o Drex e sobre o Real Digital. Marcos Viriato, muitíssimo obrigada pela sua participação e por esses esclarecimentos. Com certeza voltaremos a falar em outros momentos. Obrigada. Prazer. Bom. Boa noite. Boa noite. Pois é, pessoal, tá aí mais um pedacinho sobre o Drex, o Real Digital, que está quase vindo por aí. Tem um tempo ainda para desenvolvimento, mas é um assunto que vai trazer ainda muita reportagem aqui no Olhar Digital News. Nós conversamos com o CEO da Parfin, o Marcos Viriato.